Mas Platão não tem certeza, a história... Tá bom, e daí? Se a Bíblia pretende ser a palavra de Deus, ela tem que ser um livro diferente. Se ela é a verdade absoluta... Tem até um comediante que faz brincadeira com isso, o Rodrigo Marques, que ele fala assim, não, os caras acreditam que tem essa palavra, sabe, esse livro é perfeito, tem tudo e tal. Aí ele fala, você já leu? E os caras falam, não li. De vez em quando eu vou lá ouvir o pastor. Cara, quantas contradições a gente tem na Bíblia? Muitas. Quantos textos... Você falou que Jesus não é Deus, por que ele não pode? Por que a Trindade não pode existir? Porque você volta pro politeísmo. Ou melhor, você retoma o enoteísmo novamente. O que é o enoteísmo? É a crença que existe um ser superior e ele não está só. Ele tem os seus subordinados, outras divindades menores. Então, quando você coloca aqui Deus, ele é Pai, e Jesus e o Espírito Santo são Deus, você volta, retoma o enoteísmo novamente. Mas não é isso que a ideia da Trindade não é isso, né? Não, a ideia da Trindade são três pessoas distintas contendo a mesma essência. Sim. Isso é a Trindade. Ó, pessoas distintas contendo a mesma essência. Só que existe um soberano. Quem é o soberano? É o Pai. O Pai é o soberano. Jesus é subordinado, o Espírito Santo é subordinado a ele. Isso é enoteísmo. Aí você volta ao período patriarcal, que era isso. O período patriarcal era enoteísta. E, aí, Abraão era e o enoteísta. próprio Jesus fala, e aí por isso que eu falo, dentro do próprio cristianismo tem 3.880 interpretações diferentes. Vão ter religiões cristãs que não acreditam na Trindade, porque Jesus fala sobre aquela hora, só o Pai sabe, nem o Filho sabe, porque o Pai me enviou e o Pai é maior do que eu. Eles explicam, melhor dizendo, né? A doutrina explica que quando ele fala isso, se tá falando da parte humana de Jesus, porque o Jesus, Mas se tudo ele é tem Deus... a parte divina e a natureza humana. Sim, mas se ele é Deus nas três instâncias, ele tem que saber nas três Ele é um Não, mas instâncias. quando ele diz isso, ele não tá falando do... Não, vamos Mas colocar do lado humano de Jesus. Vamos colocar dessa forma. Agora tem Afinal de outro contas, problema. Jesus encarnou. Sim. Por isso que a Trindade diz que é a mesma essência, só que um é o Pai, o Deus encarnado é o Filho, certo? E a continuidade do Filho que ensinará toda a verdade é o Espírito Santo. Ok, um probleminha. Vamos lá? O Espírito Santo é Deus também, não é isso? Ok. É. Aí tem um problema. Se são três pessoas distintas contendo a mesma essência, Certo. por que a blasfêmia só contra o Espírito Santo não pode ser perdoada, contra o Pai e o Filho pode? Não é a mesma essência? O que não pode para um não pode para os demais. Então por que só contra o Espírito Santo não há de ser perdoado e contra o Pai e o Filho vai? Mas o pecado contra o Espírito Santo é você se fechar à graça. Você não entendeu? Não é a mesma divindade, não é a mesma essência? O que não pode para um, não pode para os demais. É a mesma essência. Sim, mas vamos lá. A questão do pecado contra o Espírito Santo. Vai lá com o seu achismo, que eu tô gostando. Tô vai indo lá. com o meu achismo Vai mesmo. lá, vai lá com o seu achismo, vai lá. Não, mas são dúvidas. Não, mas são boas. Vai lá. São dúvidas que as Então, pessoas vamos lá. têm. E sim, mas o pecado contra o Espírito Santo é um pecado que não é perdoado no sentido... Qual é o pecado contra o Espírito Santo que não há perdão? Então, no sentido de que você se fecha totalmente à graça. Não, tá errado. Porque você não aceita o Fora de sacrifício contexto. do Não, filho. não, não. E Aí você inventou, pelo amor de Deus. Deixa eu terminar. Fora de contexto. E a questão do desejo do pai de salvar a humanidade. Não. Mas se- Deixa eu explicar isso aqui rapidinho. Isso é Ó, a vamos lá. doutrina Não, falando. tô falando, ensinar errado. Dentro do contexto, ensinar errado. Por isso que eu gosto da Bíblia, ensinar errado. Vou explicar certo. O contexto